Demoramos, mas chegamos. Um pouco de atraso, porque a minha nave quântica teve um problema devido à alta dos combustíveis, né? Aí eu tive que procurar uma estação subterrânea para poder abastecer e chegar a tempo aqui para fazer esse bate-papo hoje com o grande Rafael Hungria. Rafael Hungria, que vai falar sobre assuntos que vão mudar a forma como vocês enxergam ou entendem o mundo como foi dito para vocês até hoje. Lembrando que quem estiver aqui na audiência, que compartilhe essa live, que é muito importante para o algoritmo entender que tem relevância, dê o seu like, faça os seus comentários. Ele falou que não vai ter papas na língua, para falar o que tiver que falar para conhecimento geral, de pessoas sérias, como sempre eu trago aqui, para poder trazer as suas pesquisas, os seus estudos. Então, seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos do seu canal, sua audiência, seus seguidores. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo hoje sobre diversos assuntos muito interessantes. As pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre o trabalho que a gente realiza em Dáquila, sobre o meu trabalho também no canal Unificação do Conhecimento. Estamos à disposição para trocar ideias dimensionais e cósmicas hoje aqui com você. Eu tenho muito interesse em saber, né? Um contatado, suposto contatado, que fala muito sobre ufologia tradicional, espiritualista, com um pesquisador de campo que trabalha dentro do projeto Dáquila. Eu gostaria de começar esse bate-papo perguntando o que seria Dáquila. É um local específico para os pesquisadores? É um nome que vocês deram para os pesquisadores? O que seria a Dáquila Pesquisa? Bom, é uma associação de um grupo de pessoas que se reuniu para buscar conhecimento, para desvendar os mistérios da humanidade em todos os setores do conhecimento, tanto nas filosofias, na espiritualidade, nas religiões, na ciência, em todos os meios que nós podemos desvendar o conhecimento, mas principalmente aquele conhecimento que foi escondido de nós, foi manipulado, no qual o sistema, essa matrix foi construída para nos aprisionar na Terra. Nós construímos uma base de pesquisa com diversas pessoas que se sentem diferentes, pensam fora da caixinha, não são muito normais, né? Os doidos aí de plantão, que não aceitam as coisas como elas são impostas para nós. Iniciamos essas pesquisas com um grupo de pessoas há mais de 25 anos, trabalhando, construindo um degrauzinho de cada vez, apesar de tantas perseguições na mídia. O sistema não aceitava, né, aquilo que a gente tentava trazer como revelação, pesquisa, descoberta, até mesmo experiências que nós tivemos no decorrer desses anos. Para quem não sabe, o Dáquila, hoje um ecossistema empresarial, um grupo de pesquisadores que já está expandindo em todo o mundo, né, com seus membros e pesquisadores. Temos a intenção de não só ir atrás do conhecimento, como também estabelecer parcerias em vários setores da sociedade, para trazer melhorias, benefícios e, com certeza, uma transformação nesse sistema. Porque do jeito que está, não tem condições de continuarmos, né? Escravizados, envoltos por mentiras que esses caras que estão no poder há milênios vêm trazendo esse jogo de poder para que a gente fique submisso a eles. E agora acabou. Nós temos que reunir essas pessoas que pensam diferente e querem ir atrás da verdade e fazer um movimento contrário a esse que os líderes mundiais fizeram, né? Então você que é espiritualista, pesquisador, cientista, até mesmo os céticos, né, que têm um pensamento crítico, nós estamos abertos a caminhar em parceria e estabelecer esse movimento, né, iniciar esse movimento em prol dessa transformação do mundo. Mas não é apenas um grupo de filosofia, um grupo de especulação. Nós saímos a campo para pesquisar, para encontrar evidências e provas daquilo que nós estamos apresentando. E quem não conhece o Dáquila lá atrás, é o antigo Projeto Portal, polêmico Projeto Portal, do Urandir Fernandes de Oliveira, aquele mesmo que apresentava diversas provas, né, de acordo com a ufologia, que incomodou demais os pesquisadores da casuística, mas
tiveram que engolir a verdade, né? E não conseguiram derrubar esse movimento autêntico da verdadeira ufologia que vai despontar aí, a ufologia moderna, quântica, dimensional. Então, hoje, Dáquila tem a ufologia apenas como um item das pesquisas. Nós temos um campo diversificado de investigações e os pesquisadores estão aí se unindo a nós nessa empreitada. Perfeito, perfeito. Eu lembro da época do Projeto Portal, inclusive conheci em 2015, num evento em Araras, que 4 das palestrantes relataram terem morado numa cidade, na época ainda, que agora, segundo eu acompanho o trabalho do Urandi, já expandiu bastante e tem um projeto de ser algo revolucionário na questão de ser uma cidade autossustentável, com a questão de moedas que a gente vai citar mais à frente. E eu sei que é um projeto bem sério, e é importante você enfatizar não só para o grupo de pessoas que pensam como o pessoal do Projeto Portal, ou Dáquila agora, mas para uma abrangência mais aberta para qualquer um que tiver interesse em buscar o conhecimento, que é algo que não se prende a dogma religioso ou filosófico nenhum, para que a gente alcance realmente o conhecimento que foi ocultado de nós. Você acredita que dentro dessas pesquisas, esse boicote, ele teve alguma influência devido ao fato da ufologia brasileira, de modo geral, ter sido cerceada por grupos que até hoje deixam de falar abertamente em alguns canais porque ficam com medo se ficarem de calça riada, vou usar esse termo assim, e assim, eles blindaram a ufologia como se fossem deles. O conhecimento era somente desses grupos de pessoas, e quando o Urandi veio com outro pensamento, com um outro tipo de pesquisa, houve esse tipo de blindagem por causa desse grupo ufológico específico, que não cabe aqui falar, e um bom entendedor, um pingo é letra. Exatamente. O que você acabou de manifestar é a mais pura verdade. Surgiu uma máfia dentro da ufologia, desde a década de 80, 90, né? E eles começaram a perseguir principalmente os contatados, as pessoas que estavam tendo experiências. E eles queriam ter posse sobre o que essas pessoas traziam, né? Existe uma famosa revista aí, né, que muitos conhecem, da ufologia brasileira, que foi o detentor desse movimento de manipulação, né? Inclusive, o Boto Cor-de-Rosa, vocês sabem quem é essa pessoa, fez todo um movimento contrário para, inclusive, perseguir de forma vergonhosa, né, covarde, o Urandir, depois até perseguiu outros, como Laércio Fonseca também. Então é um indivíduo, uma figura pitoresca, né, que existe aqui no Brasil, está fadado aí ao fracasso diante do movimento, porque ele se vendeu ao GO, ao governo oculto, e trabalha para ele. Então existe um grupo dentro da ufologia que tem que seguir a agenda ufológica mundial do sistema, para distorcer a verdade nessa agenda que eles têm. Assim como eles manipulam tudo, inclusive as religiões, o processo político, social, econômico, eles manipularam também a ufologia. A ufologia é uma grande força de transformação do mundo, até porque quem controla a Terra, os donos do mundo, são seres de outros mundos que estão aqui na Terra, nessa região da Terra, escravizando a humanidade há milênios. Se a humanidade despertar e souber a verdade, e se algum ufólogo pretensioso tentar mostrar a verdade ou começar a interagir com os verdadeiros extraterrestres que vêm de outras dimensões, como muitos conseguiram, né, eles serão perseguidos pelos ufólogos que trabalham para essa máfia do governo oculto. E vai muito além, né? Eles conseguiram se envolver de tal forma que, como muita gente chama de nova ordem mundial, os Illuminatis e outras ordens secretas, aí eles controlam a mídia, eles controlam os livros, eles controlam os ensinos básicos, já criando robôs nas escolas, e as crianças, todos nós que estamos aqui já fomos crianças um dia, e quando surgiu o advento da internet, a gente começou a ter acesso a informações que até então pareciam contraditórias. Ao mesmo tempo, como aquela programação foi implantada na nossa cabeça de tal forma, a gente ficava com receio de questionar. Eu digo isso porque eu, como um ex-evangélico, para mim foi um grande tabu poder
pensar em vida extraterrestre e conversar com meu pastor na época sobre isso, porque se eu falasse sobre isso era uma questão de possessão demoníaca ou eu estava com problema psiquiátrico. São negativos e estão por trás desse controle favorecendo uns e desfavorecendo outros? Não, porque os dimensionais, esses seres que estão em dimensões superiores, eles não têm intenções negativas para com a humanidade. Isso não existe nos níveis dimensionais ou multidimensionais, até os níveis universais, né, que nós chamamos. O mal e o controle, toda essa manipulação só existe aqui na Terra, na terceira dimensão. Esses seres supostos extraterrestres, né, eu digo supostos porque, na verdade, são apenas vizinhos de outras terras, de outros mundos paralelos. Eles não são seres dimensionais. Estes que controlam a Terra, principalmente os Anunnakis, Greys e outras raças planetárias, que eu chamo porque não são seres dimensionais, são aqui mesmo, de terceira dimensão, são físicos como nós, eles não são extraterrestres. Eles são apenas de outras raças, mas são aqui da Terra e de outras regiões da Terra. E visitaram aqui esta região e controlam este mundo porque eles colonizaram esta Terra onde nós estamos, este mundo, esta região. Todo mundo sabe disso. Mas os verdadeiros extraterrestres, que são do bem e sempre tiveram uma intervenção na Terra, eles vêm de outras dimensões. Agora, não vamos confundir os seres dimensionais extraterrestres, que fazem parte dessa hierarquia, dessa confederação maior, com seres espirituais, seres desencarnados, espíritos que muitas vezes se passam por extraterrestres e não são. Tá? Não existe um extraterrestre que está desencarnado atuando no mundo espiritual da Terra. Na verdade, são apenas entidades espirituais, seres que morreram e estão aqui ainda na terceira dimensão, no plano astral, no plano extrafísico, que faz parte da 3D e que estão interagindo com médiums, com canalizadores, não é? Então existe um engano por trás disso. Não vamos confundir os seres realmente extraterrestres, que vêm de outras dimensões, de fora do sistema Terra, com os seres desencarnados ou até mesmo os ascensionados, que estão num nível superior do mundo espiritual. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Se você quiser também, a gente pode explicar melhor. Não, seria perfeito a gente falar sobre isso também, lembrando vocês que assim, a gente, hoje, como o assunto é bem abrangente, a gente não pode colocar todas as perguntas para o Rafael responder, porque eu já tenho uma pauta aqui para a gente seguir, senão a live vai ficar muito extensa, 5, 6 horas, mas eu tenho certeza que vai responder e atender a quase tudo que vocês estão perguntando, e continuo dando boa noite para todos que estão entrando aqui agora no chat, tá? Abrilhantando a nossa live hoje, que é uma live, para mim, assim, que eu tenho certeza que vai ser a mais diferente de todas até agora, tá? Não é rasgação de seda nem nada, porque eu não imaginei que ia ter essa abertura com o pessoal lá da Dáquila e também do antigo Projeto Portal, porque como eu tendia para uma linha dessa tal revista, né, e depois comecei a ver nos bastidores, já citei isso aqui várias vezes, não querendo criar intriga com nenhum deles, porque alguns ainda dão acesso ao meu canal, falando tal, sabendo separar as coisas. Por isso que eu tenho um jargão, que o canal é um canal universalista, respeitando todos os credos. Assim, a gente trouxe já aqui pastores, já trouxemos pais de santos, já trouxemos supostos contatados, psicólogos, psiquiatras, pessoas que dizem que têm contato com os seres fisicamente e outros que é no astral. E assim, o canal é para poder abranger o conhecimento. Para mim, tudo se baseia no conhecimento. Sem conhecimento, a gente não tem poder, não tem força e não tem argumento para poder ter credibilidade, que é o principal disso tudo, tá? Eu queria perguntar como é o entendimento das pesquisas do grupo de vocês, dentro do que eu ouvi você falar um pouco sobre as camadas que separam os dimensionais, que seriam os extraterrestres, dos seres desencarnados e os seres superiores. Como é feita essa divisão de anéis e quantos anéis tem dentro dessa realidade que a gente chama planetária, né? Tanto sutil da terceira dimensão, sutil no caso físico, mas com a sua sutilidade, quarta, quinta, sexta, tem um limite de dimensão, e como é feita essa divisão
entre esses desencarnados e os extraterrestres? Como é que é a coordenação disso daí? Bom, segundo as informações que nós recebemos por parte deles mesmos, né? Lembrando que todas as informações de Dáquila vieram não só das pesquisas que nós realizamos, mas também de informações provenientes dos contatos físicos e verbais que nós tivemos durante mais de 20 anos, em parceria com as 49 raças dimensionais extraterrestres, que nós sempre falamos sobre isso e já apresentamos em diversos canais também as evidências desses contatos. Até em rede nacional eles já se manifestaram, né? O Brasil conhece muito bem nossos representantes, nossos amigos das estrelas. Eles nos disseram que existem muitas dimensões, infinitas dimensões da realidade. Mas o grande paradigma que nós descobrimos através dessas informações foi que as dimensões da realidade, elas são físicas. São vibrações físicas muito mais aceleradas. São frequências mais aceleradas. Não são planos espirituais. Isso pode parecer polêmico a princípio, assim, mas o que nós entendemos como mundo espiritual são realidades paralelas, principalmente a realidade 2, a segunda realidade ao lado aqui do nosso mundo físico, de terceira dimensão. Nosso plano físico, muitos chamam de plano astral, realidade astrafísica. Nós chamamos de segundo anel, a segunda realidade paralela da Terra. Então, o mundo espiritual dos desencarnados inclui uma realidade intermediária, que muitos chamam de umbral, que é uma faixa ainda intercessora, né, que intermedia uma realidade da outra, e também temos faixas superiores, anéis com vibrações e frequências diferentes dessa realidade onde nós estamos aqui. Então, nós chamamos de sistema Terra um dos 9 anéis desta realidade, desses mundos paralelos que existem aqui no nosso sistema Terra, que podemos chamar ainda de terceira dimensão, porém com densidade, frequência, magnetismo, pressão, luz e vibração modular diferenciada desta onde nós estamos aqui. Agora, as dimensões superiores, elas não são mundos espirituais, podemos chamar, mas são realidades superiores, e os seres que vivem nessas dimensões são seres vivos, como nós. Nós estamos vivos na terceira dimensão, mas também existem seres desencarnados, estão vivos em espírito, também na terceira dimensão, nesse plano intermediário. Só que existem outras realidades físicas na terceira dimensão, outros anéis, e também existem dimensões, que não são os planos desta realidade, são dimensões. Então existe muita diferença entre plano e dimensão, tá? Quando nós interagimos com os seres extraterrestres, e eles se manifestam fisicamente para nós, eles manipulam a matéria do corpo deles. Eles podem se manifestar como pura luz, como silhueta luminosa, como frequências e vibrações em densidades diferentes, podem transfigurar a aparência deles, podem alterar o tamanho, a estatura, mudam de forma e podem se tornar humanos como nós. Agora, se são seres desencarnados, como é que eles podem se tornar humanos fisicamente? Possuem órgãos vitais, podem caminhar entre nós, podem tocar na gente, podem até te dar um abraço. Um próprio ser, um ser extraterrestre dimensional, ele pode se materializar, interagir conosco e ficar um tempo aqui na Terra com a gente, depois voltar para sua dimensão de origem. Como é que ele faz isso? Com pura tecnologia e com a frequência que ele desenvolveu, que é a frequência transmutativa. Porque esses seres, eles já estão em outra dimensão e eles, mesmo tendo passado aqui pela Terra e tendo tido uma encarnação na Terra, muitos foram humanos, passaram por aqui, como o próprio Jesus Cristo, né? Ele fez essa passagem e depois ele transmutou, ele retornou para as dimensões superiores, para o céu, né? E ele não morreu. Logo, ele foi com o corpo para outras realidades. Você que já foi evangélico, né, Leandro? Você sabe disso. E muitas pessoas estão esperando o arrebatamento. E nada mais é do que essa transição, essa transmutação física para outras dimensões. E os extraterrestres estão nessa realidade, uma realidade superior. Eles não estão desencarnados, eles não estão num mundo paralelo aqui da Terra.
uma frequência paralela espiritual, nem no plano astral. E por estarem em dimensões superiores e não morrerem, eles podem também interagir na parte espiritual da Terra, se eles quiserem. Eles têm tecnologia, capacidade de interagir em qualquer plano, porque eles estão numa dimensão superior. Só que não vamos confundir espíritos encarnados, seres ascensionados, com os extraterrestres. Então existem 9 dimensões da realidade, 9 anéis da realidade aqui na Terra, e existem mundos além, superiores no universo, que passa da 9ª dimensão para cima infinitamente, né? Eles disseram. E muitos dos seres que entram em contato com a gente, a maioria deles se manifestaram da 9ª dimensão, alguns da 4ª dimensão, outros da 5ª, da 7ª, e assim por diante. Foram 49 raças diferentes que nós tivemos contato, e não só isso, estabelecemos uma parceria eterna com eles, uma aliança para trabalhar em prol da humanidade. Isso vem acontecendo há mais de 20 anos. E assim, você disse sobre a questão dos seres desencarnados, a diferença entre os dimensionais, e uma pergunta fica assim na minha cabeça, dentro do que muita coisa que é falada da espiritualidade ufológica, ou ufologia espiritualista, sobre a coordenação. Alguns falam sobre o comando da Federação Galáctica, outros intitulam a Tacheran como a confederação, e tem a federação, e há essa separação entre uns e outros. E como é feita essa coordenação? Tem a ver com os mestres ascensionados? Tem algum contato com a Tacheran? Alguma dessas raças já chegaram e falaram para vocês, ou através de algum tipo de experiência, vocês tiveram esse contato para poder ter esse discernimento para falar, há uma coordenação sim, e quem faz essa coordenação é X ou Y? As 49 raças seriam a grande confederação que coordena os mundos de terceira dimensão e também outras realidades dimensionais, e atuam trabalhando diretamente com a hierarquia cósmica, ou Cristo, a energia suprema. Nós chamamos de casal criador ou Deus, né? Existe um universo manifestado, existe um sistema multidimensional, e a Terra compõe esse sistema nessa realidade tridimensional. Todas as raças, todos os seres, todas as dimensões, existe toda uma hierarquia que trabalha seguindo, né, todo um pensamento diretor, toda uma hierarquia ordenada que coordena o projeto evolutivo para o sistema. E a Terra está dentro desse projeto. As raças que aqui estão na terceira dimensão, muitas delas não têm consciência do propósito evolutivo. Estão aqui para passar por esse laboratório evolutivo, para desenvolver a consciência, para desenvolver as emoções, para desenvolver o corpo, para passar por essa evolução maior. E esses seres que estão acima, de tempos em tempos, eles vêm para trabalhar em parceria com a humanidade, para trazer conhecimento, instrução, intervenções. Só que o que acontece? Os ascensionados, que estão na faixa espiritual, eles atingiram um nível de evolução que eles não precisam reencarnar mais. Então eles atuam do plano espiritual superior, aqui mesmo na terceira dimensão da Terra, em parceria com os extraterrestres, com os seres multidimensionais das 49 raças, e colaboram com a evolução dos mundos. E aqui na Terra nós temos o entendimento dessa parte espiritual, dos mentores, dos guias, da parte espírita, né, que muitos trabalharam também, da ajuda, do conhecimento, da instrução para os seres humanos compreenderem esse lado espiritual, e os ascensionados ajudaram muito nisso também, durante toda essa história da humanidade, mas agora temos que compreender essa parte que vem para colaborar junto com os extraterrestres, que são seres dimensionais. E eles sempre trabalharam juntos. Astar Sheran faz a intermediação, o nome dele é Hankstar para nós. Ele já conversou com a gente, inclusive, várias vezes, tivemos contato físico com ele, né, lá na fazenda do Dáquila, há mais de 20 anos. Ele interagiu com mais de 120 pessoas no platô, numa montanha que tivemos lá, e ele desceu, veio da sua nave e interagiu com todos. Nós tivemos essa experiência, foi maravilhoso na época. E ele se fez conhecer na linha espiritualista como Astar Sheran. Na verdade, o nome dele, hoje, ele se apresenta como Hankstar.
E ele está colaborando, sim, com as 49 raças, intermediando, né, todo esse trabalho com a humanidade. Só que tem um detalhe. Qual é o ponto principal desse entendimento que eles nos passaram? Que a humanidade fica esperando um contato, que a humanidade fica esperando uma intervenção e transformou os seres extraterrestres dentro de uma linha muito religiosa, porque houve essa mistura, essa manipulação religiosa, essa matrix religiosa. E a gente acaba enxergando eles como seres muito distantes de nós. Eles disseram que não. Eles disseram que nós, muitos de nós, né, que estamos na Terra, somos parte do grupo deles. Também somos extraterrestres e estamos encarnados na Terra. Nós viemos para cá há muito tempo atrás, viemos em compromisso, em missão, perdemos nossa consciência, perdemos nosso corpo extraterrestre, morremos e voltamos para a Terra na raça adâmica, usando esse corpo humano. Nosso espírito é extraterrestre. Estamos num corpo humano que foi criado e manipulado pelos Anunnakis. E estamos precisando agora despertar, reconhecer quem somos, a nossa origem extraterrestre e voltar para casa. E esses que estão aqui tentando ajudar a humanidade são nossos irmãos, são membros da nossa família cósmica, são os nossos amigos das estrelas, porque eles estão esperando a gente voltar para nossa nave, para voltar para as dimensões de onde nós viemos. E eles dizem, vocês esqueceram quem vocês são, vocês não estão lembrando mais o compromisso e a missão que vocês têm na Terra. Nós estamos aqui só para lembrar vocês, para ajudar vocês a voltarem para o mundo de origem. Vocês não são da Terra. E este é o grande entendimento que nós temos que ter. Porque nós estamos aprisionados num mundo construído, um sistema material construído por raças alienígenas, né, como os Anunnakis, que construíram esse mundo, e nós estamos aqui como gado, escravo desses grupos, aprisionados, vivendo, morrendo, reencarnando, sem sair do lugar, girando no carrossel, né, dos cavalinhos, enquanto os nossos amigos ficam observando, né, só percebendo o processo evolutivo da humanidade, esperando a gente despertar para que a gente dê esse salto quântico. E não só isso, porque como nós temos um compromisso, uma missão aqui, eles estão esperando o nosso acordar, o nosso despertar, para que a gente possa agir em parceria com eles e fazer uma mudança na Terra. Porque eles não podem descer com a nave deles e pousar aqui e interferir 100% no livre-arbítrio da humanidade. Mas nós que estamos na Terra, os representantes, os membros dimensionais encarnados aqui, podemos agir com 100% de livre-arbítrio, porque as leis universais que nós estamos seguindo são da terceira dimensão. Eles não podem interferir, eles respeitam essas leis. Agora, através de nós, eles podem. Então, eles estão esperando as pessoas despertarem, compreenderem a verdade, para poder aparecer, para interagir mais, para passar informações, para se fazerem conhecidos e presentes, né? Mas por que não acontece isso? Porque o sistema construiu essa matrix e até mesmo os espiritualistas, os ufólogos, os despertos, né, estão aprisionados nessa teia de enganos que os Anunnakis criaram. Mesmo os despertos. É isso que eu chamo de matrix espiritualista, né? Ou matrix da ufologia também. Eu já li alguns livros do Zecharia Sitchin sobre essa questão justamente das tábuas sumérias e quem eram os Anunnakis. E tem uma ligação supostamente com Nibiru. Nibiru seria um planeta, uma dimensão, um corpo celeste, seria realmente os Anunnakis provenientes já do planeta Terra. Você já disse que eram os dimensionais, os que aprisionam a gente em relação a toda essa matrix, que a gente tem tocado no ponto, mas assim, ligado ao que foi passado nos estudos do próprio Zecharia Sitchin, tem sentido os estudos do livro dele ou faltou alguma coisa ali? Os Anunnakis eram aqueles seres que vieram de Nibiru para poder fazer aquela manipulação com Enki e Enlil aqui em relação a pegar um tipo de ser humano que tinha na Terra e mexer geneticamente em laboratório, porque eles tinham tecnologia e detêm essa tecnologia até onde eu sei. Eu não sabia, inclusive, que os Anunnakis estavam responsáveis. Eles eram, vamos supor, ou vamos colocar como os vilões dessa história toda. O que você poderia falar sobre o trabalho
que foi passado e aquilo que vocês detêm como o verdadeiro conhecimento que a gente chama, a gente não, né? Vocês colocam como uma história ocultada, de modo geral, que foi passado em relação aos Anunnakis. Sim, durante alguns anos eles confirmaram para nós a presença dos Anunnakis, tudo aquilo que está descrito nas tábuas de argila suméria, 63%, segundo eles, é verdade. As pesquisas realizadas pelos arqueólogos, pelos grandes historiadores, como Zecharia Sitchin, Eric von Däniken, procedem até um certo ponto, assim como outros também. Existem muitos bons pesquisadores que traduziram as tábuas sumérias. Mas ali existem fragmentos e algumas coisas foram manipuladas por ordem dos próprios Anunnakis, por trás das agências governamentais, da NASA, de outros grupos, sociedades secretas, que não permitiram que as traduções fossem passadas 100%, e nem tiveram acesso a todas as placas e tabuletas de argila. Então, o Sitchin teve que apresentar de uma forma romanceada algumas coisas, tirou outras informações e passou só aquilo que era de interesse, adaptando aos interesses que eles tinham também, né? Então, muita coisa aconteceu naquela história que foi relatada, né, da origem da humanidade, essa história oculta da humanidade, que não é mais oculta, né, porque isso vazou e de fato aconteceu essa presença dos Anunnakis, esses seres que vieram de uma realidade paralela da Terra, e eles são seres muito evoluídos em termos científicos, materiais, vieram explorar os minérios dessa região, conseguiram levar muito ouro para Nibiru, que seria esse corpo celeste, esse astro, que faz uma órbita no sistema Terra. Durante 3.600 anos ele passa ciclicamente aqui, por esta região onde nós estamos, e ele traz a presença de alguns viajantes do espaço que chegam até aqui e depois retornam para outros mundos. Então Nibiru serve como uma base, como se fosse uma grande nave, mas é um astro, é um corpo celeste, sim, e quando ele chega na Terra, ele causa um certo estrago aqui. Causou, né, muitos estragos no passado, inclusive alguns dilúvios que ocorreram foram ocasionados pelo campo eletromagnético desse astro que se aproximou demais da Terra. Agora, os Anunnakis vieram de onde? Nibiru é o mundo deles? Não. Nibiru é uma base dos Anunnakis. Então, Anu, Enki, Enlil, Ninhursag e outros Anunnakis conhecidos, né, na história, eles são muito conhecidos nas religiões, eles estão presentes em todas as mitologias, eles estão presentes na história da humanidade há milhares de anos. São os mesmos personagens, né? E muitos até confundiram eles como o próprio Deus. Na Bíblia, a presença deles está escancarada, né? Em outras escrituras também. Agora, o Enki, ele sempre fez um trabalho mais voltado para ajudar a humanidade. Apesar de ser um Anunnaki, ele sempre colaborou com a humanidade. O Enlil, não. O Enlil sempre foi mais maldoso, ele sempre quis prejudicar, dizimar, não queria deixar que a população da Terra, que os seres humanos, que foram, inclusive, manipulados geneticamente por eles, né, principalmente pelo Enki, pela sua irmã, Ninhursag, o Enlil não aceitava o desenvolvimento dessa raça. O Enlil não queria que o ser humano sobressaísse evolutivamente a eles, né? Então eles perceberam que a raça adâmica, no princípio, a criação adâmica do ser humano, que foi uma manipulação deles, né, juntamente com a intervenção de seres dimensionais, que também colocaram a mãozinha ali, eles não queriam que o ser humano, que foi criado para ser escravo deles, para minerar ouro para eles e trabalhar para eles, eles não queriam que o ser humano tivesse inteligência, que evoluísse. Quando eles perceberam que alguns seres extraterrestres tinham descido para a Terra, alguns anjos haviam caído aqui, estavam encarnando na raça adâmica, eles ficaram revoltados, né? Porque eles perceberam que seres mais evoluídos do que eles, em termos dimensionais, estavam vindo para a Terra. E aqui é o mundo deles. Eles não aceitaram isso. Criaram esse sistema, essa matrix, para nos aprisionar. E é por isso que eles controlam o mundo até hoje. São várias facções Anunnaki. Estão aqui há mais de 450 mil anos, controlando e dirigindo todas as nações, né? Os impérios, os reinados, tudo estava na mão deles. Hoje, os governos, as sociedades secretas, as agências de inteligência estão nas mãos desses grupos, né? Que são regidos por várias famílias, que são seus marionetes na Terra.
mas os Anunnakis estão na Terra, vivem em bases subterrâneas, eles são físicos como nós, têm o crânio um pouco alongado, né? E eles estão ficando com dificuldades de estar aqui. Eles não conseguem sobreviver aqui na superfície, eles precisam de um espaço adaptado para eles em bases subterrâneas. Então, eles precisam de pessoas que trabalham para eles aqui em cima, na superfície da Terra, né? Agora, não vamos confundir os Anunnakis com os dimensionais. Não são dimensionais, tá, gente? São seres humanos como nós, só que diferentes geneticamente, e a tipologia física deles é outra. E foram eles que criaram a raça humana. Nesse aspecto, Zecharia Sitchin e as traduções que ele fez estão corretas mesmo. Segundo nossos amigos, eles confirmaram isso para nós. Aí dentro disso tudo que tem a manipulação sobre a Matrix, criada por esses seres também, né, que para mim a Matrix ela é envolta pelos aqueles que coordenam positivamente e aqueles que tentam manipular a informação e ocultar ao seu modo, para o seu bel prazer. Né? Nisso tudo a gente tem a evolução tecnológica, a gente tem aí várias agências espaciais, supostamente o Elon Musk com a SpaceX, dizendo que muito em breve teremos viagens para Marte e a ida do homem à Lua. Qual o seu entendimento sobre tudo isso, do homem ter ido à Lua e a NASA? Qual a sua visão sobre esses projetos espaciais, Elon Musk, e tudo isso que vem acontecendo na atualidade? Tudo teatro, tudo armação do sistema. Ninguém consegue sair do campo eletromagnético, ultrapassar o cinturão de Van Halen. Ninguém foi à Lua, foi tudo um teatro encenado, né? Foi filmado aqui na Terra mesmo. O próprio Stanley Kubrick, antes de morrer, revelou isso para sua filha, que ele ajudou nas filmagens, né? Principalmente nas expedições da Apollo, que supostamente chegaram à Lua. Não, isso foi uma grande mentira, não é uma conspiração, isso já é fato, mais do que provado, né? Nossos amigos das estrelas também confirmaram para nós a mentira do homem a ida do homem à Lua, tá? Isso não aconteceu. Elon Musk é um laranja, um marionete do governo oculto. Ele está aí para, justamente com as tecnologias que ele, entre aspas, criou, na verdade ele foi financiado, ele foi usado como um laranja, foi escolhido, né, para servir de intermediário para trazer essas tecnologias. Os Starlinks, por exemplo, esses foguetes que ele soltou, na verdade, seria para levar para Nibiru, que está bem próximo da Terra aqui, um pouco desse ouro que eles estão minerando. Então não tem nada disso que eles estão falando, é tudo mentira, tá? Então é possível sim ultrapassar algumas camadas atmosféricas, você chegar a uma certa altitude, mas chega um ponto que ninguém passa. Por isso que a NASA e outras agências espaciais estão tentando até hoje, né, lançar esses foguetes, esses satélites para ultrapassar esse campo eletromagnético, e não consegue. A própria NASA afirma isso, que eles não passam o cinturão de Van Halen. Então a Lua, é impossível alguém ter chegado lá. Teria sido desintegrado pelo campo de radiação, né? Então, todas as filmagens, todos os relatos e fotos são tudo criados por computadores e há uma manipulação. E o interesse deles, no caso, seriam financiar, assim, angariar mais fundos para outros interesses que não sejam esse, na verdade, de trazer o bem-estar para a humanidade, não é isso? Sim, é manter a narrativa da Matrix, é iludir as pessoas sobre o mundo em que vivemos também, sobre a realidade à nossa volta. Por quê? É como se a gente tivesse... É como o mito da caverna de Platão. Você não pode sair da caverna. Eles não deixam a gente sair desse território, dessa noção da realidade que eles criaram para nós. Então eles construíram um mundo de fantasia, uma realidade fake, para que a gente fique limitado na nossa percepção da realidade. Então a gente está sendo enganado em todos os aspectos, né? Inclusive sobre o nosso mundo, sobre a forma do nosso mundo. Tudo mentira. Infelizmente, muitas pessoas vão até ficar revoltadas com isso, mas é isso. Nós conseguimos provar, inclusive, né, com experimentos científicos, tivemos evidências que a Terra não é como nos apresentam. Inclusive, já descobrimos vários continentes que existem na Terra, aqui perto, tá? Vários continentes não catalogados, várias terras, e tem seres vivendo lá, regiões com seres habitando. Então, nós nem temos ideia onde nós estamos.
temos nem noção do mundo onde vivemos. Começa daí, essa Matrix. Depois eles nos enganam sobre toda a realidade, né? Nós ficamos num cercadinho aqui no pasto, né? Como gados obedientes, aprisionados no território que eles dominaram. E ninguém sai desse território. A aliança entre os seres humanos ocorre apenas com o presidente Urandi e os pesquisadores? É confiável informações vindas de outras fontes? Assim, será que só o Urandi, ela está perguntando assim, tem contato realmente, ou outros líderes ou pessoas podem ter esse contato ou detêm esse contato com essas informações? Muitas pessoas têm contatos, a maioria ainda no extrafísico, porque não conseguiram atingir uma frequência, um treinamento físico, uma atividade cerebral capaz de suportar essa interação por muito tempo, né, de forma física e verbal. Então existem sim muitos seres contatados, só que infelizmente o filtro do ego das pessoas, a maioria dos médiums, espiritualistas, né, interpretam um pouco errado as informações que chegam. Isso acaba trazendo muita manipulação, egocentrismo. Então eles perceberam que não dava mais para interagir através de meios de canalização, porque era muito difícil a mente humana filtrar corretamente as informações que chegavam. Então eles começaram a procurar os paranormais, as pessoas que tinham habilidade, uma frequência muito mais alta na sua atividade mental, cerebral, que conseguiriam interagir nesses níveis dimensionais, que são frequências mais aceleradas, manipulando os portais dimensionais e a realidade física interdimensional, e não através do astral, e sim através do físico. Então muitos paranormais, né, conseguiram chegar num certo ponto, depois falharam, não conseguiram dar continuidade. Tivemos o Thomas Green Norton, Uri Geller, algumas paranormais em outras regiões da Terra, né, como na Rússia e outros locais, mas apenas o Urandir conseguiu até agora sustentar uma frequência e eles viram a necessidade urgente, né, de estabelecer esse trabalho na Terra, e a partir do grupo de Dáquila, a intenção deles é expandir para outros grupos e começar esse contato mais direto. Só que eles não estão interessados em fazer espetáculo, em chamar a atenção das pessoas nesse sentido, porque o que interessa é o conhecimento e as informações e o movimento que os seres humanos precisam fazer. Quanto mais pessoas despertarem, estiverem em parceria com esses grupos, melhor será. Mas nós não temos a exclusividade, nós temos apenas uma parceria. Essa parceria precisa se expandir para outros grupos também. E a nossa intenção em Dáquila é justamente, como o Urandir sempre diz, abrir as portas e caminhar de mãos dadas com todos que têm a mesma proposta, o mesmo objetivo, a mesma intenção. Como estamos fazendo no meu canal. Eu tento estabelecer parceria com todos, mesmo as pessoas que nem acreditam nas coisas que a gente traz, né? A gente tenta estar junto com todo mundo. A gente é muito perseguido, atacado por isso, tem muita inveja, né? Muitas pessoas revoltadas pelo fato de nós trazermos algumas informações. Mas nós não podemos deixar de passar o conhecimento, as comprovações, os resultados das pesquisas que nós encontramos e foram confirmadas por eles também. Mas não, nós não somos os únicos. Muitas pessoas têm contatos também, tiveram, né? Mas hoje nós estamos estabelecendo essa parceria direta e vamos expandir esse trabalho para outros grupos também. Foi bom você tocar nesse assunto, porque você no começo da live se referiu à questão da ridicularização e da tentativa de cancelamento quando surgiu a questão do ET Bilu. O pessoal, eu sei que está esperando aí para eu falar, que é um assunto que muita gente bota como chacota, e que aquilo ali era uma armação, e houve reportagens. Eu queria que você falasse da sua experiência com esse ser e qual é a visão sua em relação ao Bilu. O Bilu, qual o papel dele dentro desse contexto que chegou o Urandir, o projeto e o Rafael hoje? Qual o seu primeiro contato com ele? Eu queria que você contasse um pouquinho, esmiuçasse um pouco essa história do ET Bilu, tirando a parte a princípio, tá? A gente vai falar depois, mostrando o vídeo do que aconteceu na mídia, mas do Rafael, quando conheceu o projeto
e o seu contato com ele. Como é que foi essa preparação e como é que foi o contato, sua experiência com o ET Bilu? Bom, Leandro, assim como muitos, né, na época, eu achei que era tudo mentira. Eu achei uma piada, né? Na verdade, eu acreditei na mídia. Eu também fui ignorante, né? Eu acreditei na manipulação da TV brasileira. Eu era ingênuo na época, né? Mas eu tive uma pulga atrás da orelha. Eu falei, bom, se tem tantas pessoas participando e tendo essas experiências e afirmando que estão tendo esses contatos, eu preciso passar pela minha experiência, eu preciso investigar isso, né? E graças a Deus eu tive a consciência de não julgar, de não tecer de forma predeterminada uma falsa imagem das pessoas do Urandir. E quando eu vi a mídia perseguindo ele, atacando ele, várias pessoas tentando incriminá-lo, né? Falei, por que as pessoas estão tão incomodadas com esse grupo, com essa pessoa? Aí tem, né? Quando você começa a ver alguém sendo muito perseguido, é porque o sistema está com medo dessa pessoa ou desse grupo. Então, eu fui passar pela minha experiência. E quando eu cheguei lá em 2010, 2011, logo depois que tivemos a aparição do ET Bilu na mídia, né, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu cheguei lá no antigo Projeto Portal e tive uma experiência que mudou minha vida. Eu pude comprovar a existência desse ser, não só dele, mas de todos os nossos parceiros, né? E tive o prazer de conhecer diversas pessoas, pessoas maravilhosas que fazem parte desse grupo, que também tinham já diversas experiências de contato. Milhares de pessoas, crianças, idosos, adultos, pessoas sem estudo, com estudo, enfim, todo tipo de experiências possíveis e inimagináveis eu pude ter durante 20 anos de experiências que essas pessoas tiveram, eu pude ter durante 11 anos esses contatos. E até hoje tenho, juntamente com todos os pesquisadores associados de Dáquila, que também tiveram suas experiências. A minha foi muito especial, porque eu pude vê-lo na minha frente. Eu pude realmente comprovar a existência desse ser. Ele é de Pégasus, é um ser muito evoluído, um ser muito sábio. Ele não é aquilo que ele apresentou na mídia, né? Aquilo foi uma estratégia para chamar a atenção das pessoas e deu certo, mas um dia ele vai voltar. E assim como eu estive diante dele, muitos também terão a sua oportunidade. E muitos vão reconhecê-lo. Todos nós conhecemos ele. Todos nós sabemos quem ele é, lá no fundo do nosso coração. E, digo mais, todas as crianças, a partir dos 8 anos de idade, conhecem o Bilu, o Bill, nosso amigo das estrelas. Ele é muito conhecido. E essa charada será desvendada em breve, quando ele voltar para a mídia. Só que antes dele voltar, as pessoas vão ter que ter muita informação. Ele pediu isso para nós. Passe a informação, passe o conhecimento, passe tudo aquilo que nós deixamos para vocês nesses 20 anos. Nós precisamos agora que a humanidade tenha acesso à informação. Quando uma grande parte de pessoas estiverem já conscientes, despertas, né, com entendimento das coisas, nós vamos voltar e vamos nos apresentar para a humanidade. E precisamos de pessoas que tenham uma visão além daquilo que a mídia apresenta, daquilo que o sistema tenta nos condicionar. Então, assim, eu tive a minha experiência e eu não preciso, né, na verdade, provar nada para ninguém. Essa experiência mudou a minha vida. Eu já estive diante do Bilu e de vários seres diversas vezes, não foi uma vez só. São mais de 300 contatos que nós tivemos nesses últimos 10 anos, né? Praticamente todos os meses a gente tem uma experiência diferente com naves, com os seres. Só que tudo isso não é motivo apenas para buscar preencher o nosso ego, a nossa curiosidade, e sim para trazer uma consciência de quem nós somos. Quando eu estive diante dele, ele falou para mim: o que interessa não é o contato, Rafael, e sim você compreender quem você é, porque você também é um extraterrestre. E o mais importante é você realizar a sua missão e ajudar a humanidade, trazer o conhecimento, salvar vidas. Lembro muito bem que ele falou para mim: salvar vidas. E eu estava diante dele, eu vi o ser se materializar, eu vi o corpo de luz dele se formar na minha frente e se densificar e se tornar um homem na minha frente. Na verdade, uma criança, depois ele se tornou adulto na minha frente, ele cresceu. Era um menino
de 1,40 m. Depois ele foi crescendo, crescendo na minha frente. Ele se transformou num homem de 2,10 m. Impressionante aquilo que eu presenciei. Eu estava numa fazenda em Goiás, próximo a Brasília, né, realizando um trabalho com o grupo, e tive essa experiência em 2015. Tive várias experiências também com outros amigos das 49 raças, tivemos vários contatos, várias informações, e tudo aquilo que eles nos passam eu tenho transmitido juntamente com todos os pesquisadores de Dáquila, nos canais, nas redes sociais, nas pesquisas que nós estamos apresentando. Agora, as pessoas têm medo, as pessoas ficam assim revoltadas, porque no fundo elas sabem que é verdade e elas não querem sentir que elas foram enganadas. Elas não aceitam que elas estão sendo enganadas. Quando a gente tiver um pouco mais de consciência e falar, peraí, deixa eu parar para pensar, deixa eu escutar, deixa eu começar a ter o entendimento dessas coisas, você vai perceber que aquilo bate dentro de você e se confirma como verdade. Então eu me dei a oportunidade por 10 anos, por 11 anos praticamente, vai fazer esse ano, de ter as minhas experiências, de buscar o conhecimento. Como o próprio ET Bilu disse, busquem conhecimento. Essa foi a mensagem dele para a Terra. Na época todo mundo deu risada, né? Só que hoje eu pergunto, será que nós temos o conhecimento verdadeiro? Nós estamos vivendo na ignorância, nós não temos a informação. Estamos vivendo uma guerra da informação. Estamos sendo manipulados há milhares de anos. O conhecimento foi totalmente ocultado de nós. Então ele disse, busquem a verdade, o conhecimento, porque assim vocês estarão livres para encontrar o caminho real, a verdadeira evolução na Terra, o propósito de estar aqui. Foi isso que ele fez para nós. Então, foram experiências maravilhosas, né? Eu posso um dia relatar muito mais coisas, inclusive esse artefato aqui eu recebi deles, né? Essa pedra aqui, banhada a ouro, com vários símbolos, né? É um artefato extraterrestre. E tem muitas coisas que eu poderia contar aqui, né? Mas acho que o importante é a gente que buscar esse entendimento, buscar entender a razão disso tudo, né? Não tanto a fenomenologia, mas sim existe um propósito maior para que nós nos reconheçamos. Eu lembro que eu perguntei para o Bilu uma vez, né? Bilu, vocês vão aparecer, vocês vão ajudar quando a humanidade? Aí ele disse, a humanidade precisa fazer contato com vocês primeiro. Vocês que estão despertos, vocês que são os extraterrestres que já estão na Terra. Vocês têm condições de levar conhecimento, levar esperança, levar uma luz para a humanidade. Nós vamos ajudar, nós vamos dar o suporte para vocês. Nós temos tudo para passar para vocês. Só que vocês precisam também evoluir, vocês precisam também fazer a parte de vocês. Senão, não poderemos ajudar. Essa é a lei universal, é sempre uma parceria, é sempre uma troca. Existe sempre uma conexão entre os mundos e as dimensões. Existem raças exploradoras, raças que estão no controle da Terra, vivendo sobre o egoísmo, né, e não querem ajudar. E existem raças que estão aqui para ajudar, para colaborar, só que eles precisam de intermediários, eles precisam de parceiros para fazer essa ponte com eles. E é isso que o ET Bilu e as 49 raças fizeram, juntamente com Emanuel e Lilith, nessa aliança, essa parceria com Dáquila e com todos os dimensionais. E só quem tem experiência com esses seres, que eu também já tive, mas não dei nome, ousei falar um nome fictício, porque ele pediu para não dizer o nome verdadeiro dele, que foi na época chamado Zirok, que me ajudou muito na época, o Zirok. Ele também, ele não era uma criança, né? Ele era como se fosse um adolescente, e eu estava cometido de um problema de saúde e ele me deu apenas dicas. Ele disse que o conhecimento de tudo já está dentro da gente. Nós já detemos o conhecimento do todo dentro da gente, que eu ia passar por aquela situação com louvor. Que quando nós entendêssemos que o sistema está ali não para nos curar, e sim para nos deixar cada vez mais adoecidos, a gente ia entender o que realmente é a missão desses seres conosco. Então, eu corroboro da história que você fala, não debocho. Até algumas pessoas aqui vêm, sempre que a gente toca no Bilu, e colocam como uma coisa ridicularizada, mas cabe da cabeça de cada um.
entendeu? Aqui a intenção é sempre trazer a visão de cada um. Você querer conversar com a formiga e explicar a física quântica para ela, talvez ela não entenda naquele momento. Ela está ouvindo, você está reverberando. A energia que eles passam para a gente é que leva a compreensão. Eles nem podem passar tudo porque a gente não tem capacidade, vou botar assim, energética de absorver tanto a presença quanto a comunicação de forma mais simples que pareça. Por isso que até agora não existe um contato em massa, não existe, eu quero ver o ET Bilu, eu quero ver o Ziroc, eu quero ver o ET, porque nem todo mundo está preparado. Até para quem faz pesquisa de campo, que vê uma luz no céu, quando chega mais próximo, a pessoa se borra toda, corre e fica traumatizada com aquilo, porque não está preparado. Quer ver simplesmente pelo fato de estar curioso dentro do assunto e não a ponto de falar assim, não, realmente eu estou envolvido, vou botar aqui entre aspas, desperto para o fenômeno que é real, mas que nem todo mundo está preparado. É um passo de cada vez. Assim como uma escola, você já não entra no segundo grau, no ensino médio, ou já vai direto para a faculdade. Você vai ali sendo doutrinado e preparado para poder lidar com as informações, o preparo profissional para o mundo. É a mesma coisa o contato com as pessoas que têm esse tipo de oportunidade, com esses seres que são maravilhosos, estão realmente aqui para nos ajudar. Eu agora tive uma notícia boa para quem está aqui, que é do pessoal do Dakla, que o Orandi entrou em contato comigo, dizendo que agora em maio virá para poder fazer também um bate-papo conosco. Então é mais uma experiência, é uma pessoa que faz pesquisa há muito mais tempo que o Rafael. Não estou tirando o mérito do Rafael. O Rafael tem uma importância muito grande hoje em dia dentro do projeto. Ele mesmo já falou do Rafael, elogiou bastante, tá? Pediu para eu pegar leve com você, Rafael. Inclusive, eu falei assim, vou pegar... O Urandi, graças ao Urandi, eu tive essas experiências. Ele foi o pioneiro, ele foi o que desbravou e deu início a esse projeto, a esse trabalho, né? Ele abriu as portas para nós. Então só temos a agradecer o Urandi Fernandes de Oliveira. Ele é um guerreiro, é um vencedor. Ele conseguiu passar por todos os obstáculos e hoje está aí despontando aí nesse grupo maravilhoso e abrindo as portas para todos nós, né? Sobre o Bilu, algo interessante que você falou aí, as pessoas têm muito medo de ter uma experiência. Na época ele falou, eu só estou me apresentando assim justamente porque vocês têm muito medo de um contato extraterrestre. Então, me apresentando como um adolescente, uma criança, com uma voz infantil, vocês vão sentir uma energia amorosa, de alegria, uma coisa mais leve. Então, para favorecer, né, esse contato, ele fez isso. Mas ele não é uma criança. Ele estava se apresentando como um jovem sábio das estrelas. E para gerar uma certa polêmica também. Então isso tudo vai ser explicado depois, tá? E ele é muito mais do que ET Bilu. Vocês não têm nem ideia de quem ele seja. E eu fico até assim, um pouco com vergonha das pessoas que falaram mal dele, né? Que quando perceberem de fato quem ele é, quem ele foi, e quando ele se apresentar, eu acho que essas pessoas vão sentir um arrependimento tão grande que vão querer até defender a imagem do Dáquila e fazer um movimento a favor. Tamanho o sentimento que vai vir. Então, gente, é muito importante a gente ter essa consciência. E eles já apareceram para vários pesquisadores com outros nomes também, como o Leandro falou aí. Podem ser os mesmos, tá? E eles vão preparando, porque nós somos parte do mesmo grupo, pessoal. Não é porque eu estou em Dáquila, você não está em Dáquila, você teve um contato ou não, não interessa, nós somos parte da mesma família. Eles disseram que todos somos dimensionais encarnados na Terra em compromisso, em missão. Alguns já despertaram, alguns chegaram a se aproximar mais desse movimento que está sendo iniciado já há mais de 20 anos aqui no Brasil, e outros não, mas depois virão também. Todos nós estaremos juntos daqui para frente. Não importa se você é da linha religiosa, espiritual, científica, não importa se você é ateu, não interessa. Eles disseram, todos irão se render às evidências, porque tudo será manifestado, revelado, apresentado. E nós precisamos de um grupo de pessoas que nos represente na Terra, que dê início a esse trabalho. Não é porque nós somos especiais ou somos escolhidos, nada a ver, nada a ver. Poderia ser em qualquer lugar, qualquer pessoa poderia ter tido essa experiência. O Urandir não é mais especial do que ninguém,
Eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque eu tive uma experiência dessa que eu sou mais evoluído. Isso não existe, tá? Todos nós somos iguais. E todos estamos aqui para aprender juntos e chegar no mesmo objetivo. Se eu tive essa experiência, é meu dever e minha responsabilidade agora apresentar ao mundo e para todas as pessoas o conhecimento que eles passaram e enfrentar esse sistema. Todos nós temos que enfrentar esse sistema manipulador e derrubar esse poder que esses grupos de controle têm na Terra. Porque a humanidade precisa de ajuda. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando miseráveis, passando fome, sem dinheiro. Nós temos que trazer dignidade, conhecimento, liberdade para as pessoas. E essa é a intenção dos seres. Não é fazer show ufológico. Não é preencher o ego dos ufólogos, espiritualistas, dos contatados. Isso não interessa. Não interessa se você é contatado ou não. O que interessa é o que nós vamos fazer com as informações que eles têm nos passado. Nós estamos levando isso para a população? Nós estamos fazendo a diferença no mundo? Nós estamos realmente motivados a colaborar com a mudança desse sistema e deixar um legado para as futuras gerações, para que todo esse sofrimento na Terra acabe? Essa é a intenção deles, é ajudar a humanidade. Mas eles precisam de nós. E as pessoas ficam aí buscando livros, vídeos, ficar se preenchendo com coisas, com fenômenos, com coisas. Gente, não vai levar a lugar nenhum. É bom ter uma experiência? É legal ter um contato? É maravilhoso você ter uma prova, uma experiência. Só que a gente não pode deixar isso subir para o nosso ego, para a nossa cabeça dimensional, que acaba levando a gente para um caminho que nos desvirtua ainda mais, né? E a maioria das pessoas está nisso. As pessoas não entenderam ainda que o objetivo é a nossa união, para que a gente possa fazer a diferença. Entende? Não importa se você é do grupo A, B ou C, se você segue tal coisa, acredita em tal coisa, se a Terra é assim ou assado. Não interessa. O que interessa é a nossa intenção, o nosso propósito, nosso objetivo em comum. Todos somos parte da mesma família. E eles estão esperando a nossa união para trabalhar juntos e mostrar a verdade, de uma vez por todas, para a Terra. Por isso eu sou muito grato pela sua presença aqui hoje, para poder mostrar que o livro que eu estou para lançar, Nova Ufologia, ele aborda tudo isso que o Rafael acabou de falar. Se nós não nos unirmos, nunca mais vamos sair do lugar, ou nunca vamos sair do lugar. Enquanto houver essa segregação daqueles ditos controladores da verdade, a gente vai ficar sempre cerceado de realmente do que é, de fato, o que fazem com a gente, da verdade, que é o que todo mundo busca, às vezes em caminhos errados. Eu posso ter um pensamento diversificado do outro amigo, eu tenho um conhecimento a mais, outro a menos, mas assim, se você parar para pensar, se você tem a oportunidade hoje de ouvir uma pessoa que tem uma experiência dentro do campo que você está buscando de despertar, ela vai somatizar dentro daquele filtro, daquele crivo que eu sempre falo aqui nas minhas lives, absorve o que é de bom. Se você não gosta da história do ET Bilu, mas ele falou aqui verdades inúmeras em relação ao que é ocultado, filtra aquilo ali. Você atacar por atacar a pessoa, você está perdendo conhecimento. Você já está ficando para trás nesse desenvolvimento, nesse despertar, que a ideia do canal, que eu já tenho há 5 anos, sempre foi trazer pessoas de todos os conhecimentos para que a gente cresça com esses conhecimentos. Não crie divergência de grupo, porque isso a Matrix já faz com a gente. É família contra família, é porque um é do time X, outro do time Y, é porque eu sou do partido tal e o outro é do partido tal. E sempre segregando e separando as pessoas por cor, por raça, por gênero, pelo aquilo que ela acredita. E é totalmente o avesso daquilo que os seres querem passar para a gente e o que eles passam para a gente. Porque a gente não consegue se dar com nós mesmos, seres aqui humanos, imagina querer ter o contato com um ser que é de outra capacidade mental, energética e vibracional. Como que você é legal aqui nos comentários, dá um elogio pro Rafael, pro Leandro Mactub, e chega na hora de você ir no mercado, você não dá um bom dia pro seu porteiro ou para a menina do caixa, você não faz a sua parte em relação a ser humano.
ser o bem que eles tanto pregam, tá? É muito importante a gente colocar em prática aquilo que a gente ouve, não levar simplesmente como entretenimento, como passatempo, nada daquilo que a gente pesquisa, estuda. Se você não pôr em prática, vou usar aqui eu como base cristã, a fé sem obras é morta. Não adianta você ter a fé que existe nada do mundo, que pode acreditar em ET, em Jesus, em Cristo, em Buda, e o que for, se você não praticar os ensinamentos ali desses avatares, desses mestres, ou de outras pessoas que você segue como grandes mentes ou mestres, ou o grande guru, você está desperdiçando seu tempo aqui nessa passagem na Terra. Tu vai ter que voltar aqui, ao meu ver, não sei a sua questão em relação à volta, em relação à reencarnação, até se você quiser falar sobre isso, é importante, porque eu acredito na questão da evolução. E antes da gente finalizar, porque tinha outros assuntos, Rafael, para a gente tocar aqui, que seria as novidades que estão para vir dentro do projeto de pesquisa da Dáquila, que seria os achados na Amazônia e o povo, né, que eu não lembro agora o nome certo, que veio há 400 e poucos milhões a história que está sendo descoberta em relação ao que foi profetizado, entre aspas, eu vou colocar novamente aqui, em relação ao Brasil ser o berço da espiritualidade ou da renovação em relação ao pensamento e tudo o que há por trás dentro da política, intenção ali dentro especificamente da Amazônia. Sim, Leandro. Nós recebemos informações dos nossos amigos há muito tempo sobre pesquisas arqueológicas, civilizações antigas. Eles indicaram para nós que nossa história estava completamente manipulada. Nós não temos a informação verdadeira sobre a nossa origem, a história dos povos, as primeiras civilizações, as grandes cidades, os impérios, os reinados que existiram aqui. E eles apontaram o berço da civilização para a Amazônia e disseram: pesquisem, vão atrás das evidências, comecem a investigar algumas regiões aqui do Brasil, da Bolívia, do Peru, do México, da Turquia, do Egito, da Grécia, que vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão encontrar. Era a mesma civilização presente em toda a Terra, conhecido como os Murios. E estes Murios foram o primeiro povo, a primeira civilização que esteve aqui e mapeou toda a Terra e construiu diversas bases em pedra, construções megalíticas, monumentos escalonados, grandes bases construídas que serviam de ponto de encontro e de treinamento e desenvolvimento para a humanidade. Eram os locais mais especiais da Terra, para que ocorresse essa evolução dimensional. E esses pontos foram destruídos, essas bases foram ocupadas por outros grupos, foram reformadas, eles construíram outras coisas, né, em cima dessas bases em pedra, modificando a frequência vibracional daqueles locais. Por quê? Porque eles mapearam toda a malha eletromagnética da Terra e construíram essas cidades, antigas civilizações. E essas cidades foram ocupadas pelos povos que nós conhecemos, né? Nós chamamos de egípcios, maias, astecas, incas, gregos. Todos esses povos ocupavam essas regiões que já haviam essas construções dos Murios, que eram muito antes de Atlântida, de Lemúria. Lemúria já eram remanescentes dos Murios, né? Depois vieram outras raças, outros povos, os Anunnakis vieram para a Terra. Então a nossa história é muito longa, é muito antiga. A história da humanidade é muito antiga. 450 milhões de anos foi a chegada dos Murios, segundo eles nos confirmaram. Nós descobrimos que a primeira cidade dos Murios, a primeira base, a primeira construção e a capital do mundo, da Terra, a cidade mais importante, ficava na Amazônia. E ela está soterrada na Amazônia. E nós descobrimos a localização dessa cidade, que é chamada de Ratanabá. Ratanabá, que significa dos reinos para o mundo. Lá era o ponto central que saía e ramificava diversas cidades, diversos reinos ao redor da Terra. E eles estão intactos, a maioria deles, até hoje. Ratanabá, mesmo soterrada,
por causa do último dilúvio que aconteceu na Terra, ela permanece intacta e nós vamos revelar a existência dela. E o que existe em Ratanabá, nessa cidade, que não está mais perdida, né? Nós a encontramos, é algo assim grandioso e que vai transformar a vida do brasileiro. Nós aqui no Brasil seremos muito beneficiados com essa descoberta. Nossa vida vai mudar radicalmente aqui para melhor, em termos até de prosperidade, né? E o mundo inteiro será beneficiado por essa descoberta. As tecnologias, o conhecimento, tudo que está presente lá vai mudar o rumo da história. Então nós estamos já com a expedição programada, já temos um planejamento e em breve vamos apresentar algo bombástico, comprovando a existência dessa cidade. Então vamos aguardar um pouco mais, tá? Que logo, logo teremos novidades sobre isso. Então, a nossa história ela é muito mais antiga. E o Brasil foi o início de tudo. A América do Sul. Aqui foi onde tudo começou. A história realmente começou aqui. O ser humano foi criado aqui. Não tem nada a ver com o que eles nos contam dessa origem da humanidade na África, na Suméria, na Mesopotâmia. Nada a ver. A Europa é muito mais jovem do que a América do Sul, né? Nós estamos numa região que, de certa forma, foi o berço da civilização. E todos os registros, as evidências disso estão presentes ainda aqui. E nós vamos apresentar ao mundo, com a ajuda deles, porque eles sabem, né? Eles sabem onde estão tudo. Eles podem nos mostrar tudo. Eles podem falar absolutamente tudo que está oculto e que será revelado. Agora, a nossa participação nisso é muito importante. Não nós de Dáquila, mas de todos nós que somos despertos e temos a busca da verdade latente dentro de nós. Vamos juntos porque essa revelação vai abrir as portas para a grande revelação e vai trazer também consequências, né? O governo oculto também vai fazer um movimento aí para tentar resistir a essas revelações, mas não vão conseguir, porque a vitória já está certa. Nós vamos conseguir deixar esse legado e vamos trazer a verdade ao mundo. Então contamos com a ajuda de todos vocês. Pode contar com o pessoal do canal da MacTube também, que com certeza eles vão dar todo o apoio necessário para que isso realmente ocorra. Tá? E eu já tenho acompanhado a questão geopolítica há muito tempo, no começo desse governo agora principalmente, que começaram a boicotar e forjar alguns tipos de situações na própria Amazônia para poder quebrar tratados que foram feitos há anos atrás, décadas atrás, né? E o interesse real nunca é passado para a gente, né? É colocado de uma forma que o certo é o errado e o errado é o certo. Mas toda revolução ela acontece de forma abrupta. Ela vai ali, você vai trabalhando, chega uma hora que não tem como esses seres que acham que são donos de tudo, não são donos de nada. O poder está dentro da gente, né? Eu, como nerd, vou lembrar vocês aí, lembra do Capitão Planeta, tá? O poder é de vocês. Se todos nós se juntarmos para poder lutar por o conhecimento contra o sistema, a gente vence o sistema. O sistema, ele é forte, mas ele é pequeno. Nós somos muito maiores do que eles imaginam e temos um poder muito grande dentro da gente. Rafael, tem muitas outras perguntas para fazer, tá? Eu quero reiterar aqui o convite para outras lives, mas eu não faço lives muito compridas. E uma mensagem para todos que acompanharam, estão acompanhando essa live agora ao vivo e posteriormente. Que continuem buscando conhecimento, não desistam e que a gente consiga vencer a manipulação desse sistema. Todos nós seremos vencedores. Vamos continuar em busca da verdade, sempre em frente, sem titubear. Gratidão, Rafael. Gratidão a todos que participaram dessa live de hoje. Tá aqui o convite ao vivo, fazendo para o Rafael, para a gente falar sobre outros assuntos, quando ele tiver disponibilidade na sua agenda, tá? Para frente, ele quiser vir aqui falar mais vezes, o canal está de portas abertas. Obrigado, Rafael, por essa oportunidade de você trazer muitas informações, sem papas na língua, realmente como deve ser. Eu me sinto honrado de ter batido esse papo contigo aqui, mesmo remotamente. Pretendo, no futuro, quem sabe a gente se esbarrar por aí, trocar outras ideias que às vezes na live não dá para trocar. Gratidão, hein? Obrigado. Obrigado, Leandro.
Eu que agradeço por essa oportunidade, né? E é isso, vamos juntos nessa parceria, sempre em frente. Quando precisar, é só chamar. Fica o convite também para você conhecer o Dáquila. Você vai conversar com o Urandir, vai ter muita informação legal. E vamos nessa. Um abraço para todos que estão acompanhando aí. Uma boa noite para todos e vamos em busca do conhecimento. Valeu. Gratidão, vamos passar o conhecimento. Valeu.